Começar com o nosso primeiro assunto. É um assunto que já vem há alguns dias. É polêmica gigantesca. Há uma consolidação da ideia entre os vereadores. A Câmara, ela encerrou o ano legislativo, mas tem uma sessão extraordinária hoje, 9h30 da manhã, daqui a pouquinho, ali na Câmara. Oficialmente, foi encerrado. Aí os vereadores têm sessão extraordinária hoje para votar o segundo turno daquele projeto que aumenta o número de vereadores de 15 para 23. Também o projeto que garante aumento salarial dos vereadores e o direito ao 13º salário. Nesse ano de 2022, os vereadores aprovaram vários empréstimos. Então, já aprovaram em primeiro turno o aumento do número de vereadores, também aumento de salários e ainda a reforma administrativa, terceirização de iluminação pública, ampliação da altura de prédios, aumento do IPTU e também aumento do 13º salário para os vereadores em primeira votação. Vamos lá. As questões que se colocam, e eu vou fazer a mesma pergunta para todo mundo, que são duas questões. Primeiro, Ângelo, todas essas votações aqui da Câmara no ano de 2022 foram, votação representativa, pensando na população que os elegeu para os representar, já que a gente fala que o aumento seria salutar na questão da representatividade ou não? E a segunda, tem uma conversinha pequena que diz que alguns poderiam roer a corda. Tem possibilidade ou não? São essas duas perguntas que se colocam. Olha, só se tiver no meio dos vereadores que assumiram o compromisso. O pessoal gosta de queijo, né? Normalmente quem gosta de queijo é rato. E não haveria por que, passado a primeira votação, você voltar atrás. Eu acredito que essa possibilidade não existe, que a Câmara está fazendo o correto. Agora, você insinuou aí que a Câmara teve essa liberdade toda para fazer isso, porque votou projetos do governo municipal, é isso? Não insinuei nada, é o que eles votaram. Tá. Fizeram bastante coisa. Se fossem 23 votos, o número de votos contrários certamente aos projetos do Executivo, que seria bem maior, com certeza não seria um só como tem sido, né? Dizem até que o Ulisses paga para ter oposição na Câmara, porque é uma oposição de uma pessoa só, né? É uma pessoa que não faz a parte dela, né? Eu não duvido nada. Neto, já que você se prontificou assim, vai, Neto. Eu não prontifiquei não, Paulo. É muito pelo contrário. Eu acho que, assim, algumas coisas a gente escuta com um pouco de espanto, né? Querem vincular o interesse do Legislativo com o Executivo. Quantos projetos de lei o Executivo vetou da Câmara de Vereadores até hoje? Nenhum. Nenhum projeto que veio do Legislativo foi vetado diretamente pro prefeito nesse último mandato dele, Rigon. Nenhum projeto... Sim, mas ele também não coloca em prática, a mesma coisa. Não, mas é a questão do seguinte... se não está sendo colocado em prática, nós temos que cobrar. E não só isso, os próprios vereadores têm que cobrar. Acho que é uma questão básica do seguinte, né? A Câmara faz o trabalho dela, o Poder Executivo faz o trabalho dele e cada um tem sua independência. Em relação ao projeto, o mérito do projeto, é preciso cada um discutir com a sua comunidade. Já tem aí nos bastidores comentários de alguns vereadores que já mudaram o seu voto, né? Não pegou muito bem o voto dentro da comunidade, já mudaram. E a população também vai acompanhar, né? Isso é uma semana decisiva. Acreditamos que o pessoal está atento. Vários futuros candidatos a vereadores já batendo, né? Muitos vão se beneficiar dessa nova premissa aí. Então, eu acho que a gente tem que ponderar tudo, né? Ponderar quem vota a favor, ponderar quem vota contra, quem tem interesse. Quando a população ela começa a pensar em quem se beneficia com determinadas situações e a postura dessas pessoas, a gente já pode saber quem vai ser, como vai ser aí o mandato dos futuros propensos candidatos, né? Aquele que se beneficia, que quer bater muito agora, vai colher depois o fruto semeado pelos que estão lá nesse momento. Ô, Pamela, no sábado eu ouvi essa conversa aí, como o Neto está falando também, de que alguns poderiam, não estou dizendo que vão mudar ou colocando aqui com afirmação com certeza, mas há uma conversa de que alguém foi convencido de mudar o voto. Você faz que tipo de aposta? Eu, pela convicção da última sessão em que eles votaram essa história toda, eu não apostaria nisso não. Você apostaria? Eu penso que existe duas coisas, né, Paulo, aí, se houver, né, alguma mudança de voto. Primeiro, realmente, né, as falas
durante essa votação foram preocupantes, né? Os nossos representantes, né, dizendo que não ouviriam o povo, né? Isso foi dito várias vezes. Se for perguntado para o povo vai dizer que não. Então nós não vamos ouvir o povo, nós vamos votar. Né? Essa foi a primeira votação e culminou, né, com aqueles 14, né, a maioria, né? Só teve um voto contra. Inclusive o próprio presidente votou, né? Não precisaria, mas ele votou. Agora, se devido a, claro, né, essa repercussão negativa que teve, não só a votação em si, mas eu penso que o comportamento, né, aí dos nossos vereadores nos últimos dias, se houver uma mudança em cima disso, pode ser um ganho individual para a pessoa, né? Porque eu penso que reconhecer aí que ele deve estar sob a orientação e a luz da vontade do povo é benéfico, né? Então, certamente nunca é tarde para reconhecer um erro, mas não acho que vai reverter a votação, não. Né? Não serão votos aí, mesmo que revertidos, que poderão barrar esse projeto de passar. Porque, ao que parece, a maioria ali da Câmara está muito unida, né, e despendendo muita energia para passar esse projeto. Ô Fernando Tupan, todas as vezes que a gente abre o microfone aqui pro ouvinte, a gente tem um quadro aqui que é a vez do ouvinte, a gente abre o microfone, são sempre críticas muito contundentes à Câmara de Vereadores de Maringá. E a gente está falando aqui de representatividade. O próprio presidente Mário esteve aqui, falou que a população não seria muito a favor, não. Aí a gente fala que o aumento, inclusive você defendeu o aumento de vereadores aqui também, Fernando, dizendo que aumenta a representatividade. Mas essa representatividade, ela se torna realidade quando a gente fala com os eleitores? Me parece que não, Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, a população vai entender que 23 cadeiras no parlamento, assim, às vezes não é nem suficiente. Vê o ridículo que é a Câmara de Vereadores de Maringá. Um vereador de oposição. Nem o Partido dos Trabalhadores é oposição em Maringá. Eu nunca vi isso, sabe, Paulo Caetano? Aqui em Curitiba, o PT sempre foi oposição desde que eu me conheço como gente na década de 80, final da década de 80. Então tem alguma coisa errada aí e nós precisamos também oposição, porque isso vai contribuir, exatamente, Paulo Caetano, vai contribuir para o aprimoramento das políticas aí em Maringá. Você vai ver. Mas olha, é ridículo o Mário Verri não ser oposição, mas pelo jeito o PT deve ter até alguma secretaria. O PT comanda a educação, Paulo Caetano, ou Rigon? Aí, Rigon, tá te perguntando. Ele perguntou da educação? Se ele comanda a educação, não. Não, a educação não. A educação está com o ex-deputado do Carmo, foi eleito agora, assume. O que está na mão do PT é toda a área de esporte, né? Que é a área, inclusive, do qual o vereador Mário Verri foi secretário. Vamos lá, Agnaldo Vieira. Eu já sei a sua posição quanto ao aumento. Você é a favor do aumento, até uns 21, mas você fala que é dinheiro, 13º, essas coisas você não é a favor. Você já deixou bem claro isso. Você acha que ainda existe possibilidade de uma reversão hoje às 9h30, ou tá tudo sacramentado, ou tem um ou outro ali, você já tem informação de bastidor que pode roer essa corda? Se tiver alguém para roer a corda, seria o Rafael Rosa, mas eu acredito que não, até porque teríamos mais 2 anos de legislatura e com certeza esse que roer a corda agora ficaria escanteado esses 2 anos, né? Então o único que poderia ser, por ter falado, já cogitado nos bastidores que não seria candidato à reeleição, seria o Rafael Rosa, mas eu acredito que nem ele, não. E também, como disse a Pâmela, né, se houver 1, 2, 3... Não muda nada, Não muda nada, acho que precisa de 10 votos para passar o projeto. Vamos... E só complementando, né, que por exemplo, ela é a favor, como disse o Barbieri aqui em entrevista na Jovem Pan, ela é sim ao aumento do valor do salário dos vereadores, né? Se a gente tivesse aí um aumento do número de cadeiras, talvez 21, seria razoável. Mas eu não concordo com o aumento, apesar de achar que os vereadores ganham pouco. Assim como a Cris Lauer também acha que os vereadores ganham pouco.
Agora, assim também, estranhamente, é a favor do aumento dos salários, né? Isso que é mais estranho, esse posicionamento da Assim, e eu já fico com as boas lembranças do Adilson Santos, do Marco Tadeu, do Cuca e do Michel Felipe, que vão deixar saudades à frente da Assim. Porque essa nova administração, essa gestão aí é realmente complicada e desastrosa.